Olá meus amigos, olá minhas amigas, muito bem-vindos para mais esse vídeo. E hoje eu quero trazer para vocês mais uma história. Quero contar uma história para vocês, uma história dessas de sabedoria antiga, sabedoria ancestral, que aconteceu em outros tempos e outros lugares, não é? Porque a sabedoria, vocês sabem, ela não é exclusividade dos povos indígenas, né? Ou sim, ela é exclusividade dos povos indígenas, mas entendendo indígenas aqui como povos originários, aqueles povos que habitam os lugares antes da chegada do desenvolvimento ou antes da chegada de uma sociedade de consumo, né, em que eram sociedades mais coletivas. E essas sociedades sempre foram eivadas, foram alimentadas por muitos ensinamentos, muitas sabedorias. A ciência que havia até então era uma ciência da natureza, da observação da natureza. E essa história que eu quero contar para vocês é justamente a história que aconteceu lá no Oriente, né? Mais exatamente no Egito, né? E é uma história que nos narra, que nos apresenta uma sabedoria muito interessante que tem muito a ver com os nossos povos indígenas do Brasil, porque essa sabedoria, como eu disse, está presente também em muitas das nossas culturas. Então eu trouxe aqui para vocês, quero lembrar, ela está presente num dos livros que eu já escrevi, que chama Histórias que eu li e gosto de contar, um livro que eu publiquei pela editora Cálice, né? Já faz alguns anos, mas é uma história muito atual e eu queria contar para vocês porque tem a ver com esse modo indígena de ser, né? Esse jeito indígena de se posicionar no mundo, né? de se apresentar, né? Para esse mundo que a gente vive, e tem muito a ver com os nossos dias. Vamos a ela. Não esqueçam, por favor, de reproduzir esse vídeo se gostarem, né? Mandarem, passarem adiante. Vai ser muito bacana a gente poder contar com essa repercussão, né? Tão grande que os vídeos que normalmente eu trago aqui, que eu coloco aqui, tem com as pessoas. Tá bom? E creio eu, faz muito bem a todos os que entram em contato com essas nossas histórias. Vamos lá. É uma história, como eu falei, que segue uma tradição, que segue um jeito, não é, de muitos povos originários. E vocês sabem que a palavra indígena significa exatamente originário, né? E é uma história que segue um pouco esse ideário, né? Esse modo, esse bem viver dos povos indígenas. Então se conta que um turista sul-americano, ele foi ao Egito fazer uma visita, fazer turismo, como é comum, né, se fazer por aquela região. Ele andou, fotografou, que aliás é uma mania das pessoas de congelarem, né, as suas memórias, congelar a realidade, porque muitas vezes não tem o sentido da memória. Mas enfim, ele foi, andou, visitou túmulos, andou pelo deserto, nos camelos, seguiu caravanas de beduínos, conheceu um oásis, enfim, ele viu tudo o que queria ali naquele lugar onde ele estava, não é? Quando ele já estava se preparando para voltar em sua terra natal, ele soube que havia um homem muito sábio numa cidade próxima onde ele estava. Como conversar sobre a sabedoria era o grande sonho da sua vida, como conversar, não é? Ele que vivia um pouco em crise com a realidade dele, não é? Ele arrumou sua mochila de viajante, claro, pronto para embarcar em seguida, logo depois que ele se encontrasse com esse homem, não é? Com esse sábio que ele havia recebido notícia. No dia seguinte ele partiu, foi embora,
pegou logo o primeiro sol da manhã, né, a primeira luz da manhã, e já foi embarcando e foi embora ao encontro desse sábio. A cidade onde o sábio morava era uma cidade pequena e não tinha muitas atrações turísticas, o que facilitou para que o turista logo descobrisse aonde o sábio, né, o velho sábio, morava. As pessoas disseram para ele, ele foi imediatamente para casa, para o endereço que as pessoas indicaram a ele, e ele ficou impressionado com o tanto de gente ao redor da casa. Perguntou o motivo e alguém disse que era assim o tempo todo e que não havia nada diferente naquele dia. Isso fez o jovem pensar que se tratava de algum tipo de senha local. Quando foi chegando sua vez de entrar na casa, um homem bem miúdo veio buscá-lo na porta. Tomou-o pelas mãos e o conduziu para o interior da casa, que parecia mais uma caverna. Ao entrar, o moço tirou as sandálias e, enquanto se descalçava, observou que o local era, na verdade, apenas um quarto com algumas estantes abarrotadas de livro, com uma colcha estendida no chão, que o rapaz achou tratar-se da cama onde dormia o sábio. Quando terminou de tirar as sandálias, aquele homem miudinho pediu que o jovem se assentasse ali mesmo no chão. Ele obedeceu e ficou atento, esperando que o sábio aparecesse para conversar consigo. A surpresa, no entanto, foi grande quando o jovem descobriu que aquele homem miúdo era, na verdade, o sábio que o havia ido buscar na porta. Recuperado da surpresa que ele teve, o jovem tomou coragem e fez a pergunta que desencadeou a grande mudança em sua vida. Que pergunta será essa, hein? Vamos lá. Mestre, ele perguntou, eu entrei aqui e fui tomado por uma grande surpresa. Lá fora há um grande contingente de pessoas querendo falar com o senhor. Muitas delas são aparentemente ricas e podem pagar muito dinheiro para ouvir seu conselho. O homem continuou em silêncio, deixou que o jovem falasse. Quando tive este privilégio, ele continuou, quando tive este privilégio de entrar em sua casa, achei que iria encontrar muitas coisas aqui dentro, mas o que vejo são apenas trastes, coisas simplórias que eu não imaginei que estivessem na casa de um homem tão sábio. O sábio continuou olhando para ele com uma cara de interrogação. Mestre, continuou o jovem, onde estão suas coisas, seus bens, seus pertences? Nesse momento, o homem miúdo aproximou-se ainda mais do jovem e devolveu-lhe a pergunta. O turista, porém, por sua vez, respondeu. Os meus? Como assim? Eu estou aqui apenas de passagem. No que o sábio concluiu, pedindo ao moço que refletisse ao retornar para sua casa. Eu também estou apenas de passagem. Chique, né? Pois é uma sabedoria que quem observa a natureza, que quem está atento às vozes do mundo, consegue perceber. E talvez essa seja uma grande lição que as populações indígenas ainda hoje oferecem, os povos originários, que nós conhecemos aqui como povos indígenas, ainda hoje oferecem para esse mundo tão cheio de barulhos, tão cheio de necessidade de acumular coisas, tão cheios de desejo de possuir objetos,
né, de comprar, de adquirir, de produzir. Essa é uma lição. É para a gente pensar. Se gostaram, já sabe o que fazer. Logo, logo eu volto aqui para contar mais um pouco de história, tendo ao fundo essa linda música de Marlui Miranda, essa nossa grande musicista. Essa música está presente no CD Ihu, Todos os Sons, que Marlui Miranda lançou nos anos 90 e que fez um grande sucesso, né, porque apresentou uma releitura de muitas músicas indígenas. E vocês encontram essas músicas todas aí disponíveis nos aplicativos de música, tá bom? Acompanhe-nos, um abraço e até a próxima.